Fala galera, Sidoca na área para mais uma empreitada aqui no canal do YouTube Português com Sidoca. Detalhe, se você ainda não segue o canal, se inscreva agora e ative as notificações para receber mensagem no momento em que estivermos aqui ao vivo. E dá aquele like, né? Dá a moral. Eu estava pensando sobre isso esses dias. A gente reclama tanto, mas tanto, das besteiras que são compartilhadas e hoje em dia é só bobeira, hoje em dia é só o que é vulgaridade, hoje em dia é só isso, só compartilha esse tipo de coisa. A culpa é nossa de verdade, porque a gente compactua com isso. A partir do momento em que eu não compartilho aquilo que é interessante, um conteúdo de qualidade, eu compactuo com isso. E se bobear, às vezes eu ainda compartilho aquela besteira, mas quando o conteúdo é de qualidade, eu também não compartilho. Eu digo isso porque eu vejo vídeos bestas com milhões de visualizações, milhões de comentários, mas aí você vai ver um conteúdo produtivo, e eu não estou falando só de mim não, eu estou falando do todo. Você vê um conteúdo produtivo e não tem tudo isso de visualização, muito menos de comentário. Então vamos fazer o seguinte, uma corrente do bem. Compartilhe esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp e aproveite para comentar depois, não só agora aqui no chat, comente depois, coloque alguma coisa nos comentários, porque isso ajuda no algoritmo. Então vamos tornar esse Brasil menos estranho, né? Porque é muita besteira aí sendo compartilhada. Então vamos lá, boa noite aí, Vanessa. É isso mesmo, boa noite, futuros aprovados. Miranda, Evandro, Rosilene, Leonardo, Odilene, Dionei, Vinícius Fininho, Denilza, Ceissa, Catarina, Clemilda. Vamos começar aqui a nossa brincadeira. Hoje nós vamos fazer questões da banca IBFC e, claro, vai ser um concurso, aí objetivando o concurso dos Correios. Mas serve para qualquer pessoa que vai encarar a banca IBFC, como por exemplo a galera que vai fazer o concurso da PM do Paraná e a galera que vai fazer o concurso do TRF5. Mas eu vou além, serve também para quem vai fazer outros concursos, porque o que nós vamos trabalhar aqui não é restrito à banca IBFC. Nós vamos trabalhar análise textual e análise gramatical, e isso cai em todas as bancas. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa brincadeira. Olha aqui, deixa eu ver como é que vai ficar na tela para vocês. Ficou legal, ficou legal. Então vamos lá. Deixe-me pegar aqui a canetinha. Pronto, essa daqui é outra aqui, ó. Vou pegar essa canetinha aqui. Show! E aí veja como é que começa. Leia o texto 1 para responder as questões de 1 a 4. A IBFC, das duas, uma. Ou vai trabalhar apenas um texto um pouco maior e vai colocar algumas questões de texto e algumas de gramática, pensando numa prova de 10 questões, por exemplo, ou vai colocar dois textos menores, ou um texto grande, ou dois textos menores. Nessa perspectiva de colocar dois textos menores, como foi com essa prova, pode ser que trabalhe texto misto, não apenas o texto verbal. Nesta prova nós temos o texto verbal, que é aquele que tem a palavra. Texto verbal é isso, tem a palavra, seja ela escrita ou falada. Numa prova vai ser escrita. Já o texto não verbal é aquele que não tem uma palavra, um gesto, uma imagem, uma expressão, um desenho. E quando a gente mistura, é um exemplo de texto misto, que eu também posso chamar de texto híbrido ou de texto multimodal. Ó, vi que vai ter prova da Prefeitura de Feira de Santana também. Show de bola! Prefeitura. Quando é que vai ser, Vanessa, essa prova aí? Boa noite, Bianca. Boa noite, Elaine. Boa noite, Suzana, Estrela, Denilza, Lucas. Quando é que vai ser essa prova, Vanessa? Me dá um alô aí. E aí, quando a gente mistura, ó, texto misto, texto híbrido, texto multimodal. Quando a gente mistura o texto verbal com o texto não verbal. Geralmente nas provas isso vem com charges e tirinhas. Mas tem uma observação importante aqui a fazer. Não importa quem aparece mais, se é o texto verbal ou o texto não verbal. Ambos são importantes para a interpretação do texto como um todo. Então eu posso ter 99 palavras e uma única imagem
essa única imagem é tão relevante quanto 99 palavras. E o contrário também, eu posso ter uma única palavra e 99 imagens. Essa única palavra é tão relevante quanto 99 imagens. Mas vamos lá. Independentemente de como se apresente o texto é texto e precisa ser analisado. E aqui eu vou reforçar uma coisa. Já que nós vamos executar aqui uma prova, a primeira coisa com a qual você vai se deparar no dia da tua prova vai ser um texto. E muitos pecam por fazer uma leitura equivocada. Ah, show de bola, dá tempo ainda, ó. Como é que é? Ih, concurso de Itaperuna também, ó. Itaperuna e Feira de Santana banca IBFC, bom saber, ó. E aí, detalhe, ó, vou aproveitar então aqui para dizer um negócio. No Português com Sidoca, além de ter todo o curso completo, toda a base, nós também temos mentorias ao vivo pelo Zoom, baseadas em simulados e orientações pedagógicas. Quando tem concurso grande assim, como é o concurso dos Correios, nós colocamos até 5 mentorias na semana da prova. Então, além de todo o conteúdo que você tem, de pelo menos uma mentoria por mês, também baseada em simulados e orientações pedagógicas, você tem 5 da IBFC, porque vai ser voltada para o concurso dos Correios, fora de outros grandes concursos, como Banco do Brasil, como INSS, PRF, PF, por aí vai. O link está na descrição do vídeo. Meus amores, a língua portuguesa é a matéria mais importante no cenário do concurso público. Se você quiser passar em qualquer prova, tem que investir em língua portuguesa. Nem é papo de vendedor, não. É o melhor produto que você vai encontrar no mercado. Dá uma entrada, olha direitinho, você tem 7 dias de garantia e eu tenho certeza de que você não vai se arrepender, de que você não vai querer o dinheiro de volta. Entra ali, dá uma passeada, vê o começo, tem um vídeo Comece Aqui, depois vá para classes gramaticais, veja por 3 dias. Se você se arrepender por algum motivo, creio eu que isso não vai acontecer, você pode pedir ali pela própria Hotmart o dinheiro de volta e automaticamente haverá a devolução. Mas eu creio que você vai ficar e que vai potencializar o seu rendimento de forma absurda e vai sim conseguir conquistar a aprovação no cenário do concurso público. Mas vem aqui comigo, ó. Qual é o grande problema do texto? As pessoas fazem leitura equivocada, aquela famosa leitura mental, que é uma leitura silenciosa. E aí começa a dispersar. Pega um texto de 20 linhas e lá pela linha 5 já começa a dispersar, pensar no papagaio, no periquito, no feijão que deixou no fogo, no namorado, na namorada. Quem tem amante pensar na amante é uma loucura, mas na marra vai até o final do texto. Porém fica com aquela sensação horrorosa por não ter entendido o tema central, a tal ponto que você não sabe se é sobre política, religião, economia, segurança pública e por aí vai. E aí o que você pode fazer para minimizar ou até mesmo para evitar? Uma leitura em voz alta. Eu sei que tem gente aqui hoje pela primeira vez, vai ter gente que vai cair de paraquedas e vai falar assim, ah, esse professor tá maluco. Leitura em voz alta não é altão de verdade para assustar, para atrapalhar. É só um leve balbuciar, é baixinho, para que apenas você escute o tom da sua voz. Eu não sei se você sabe, mas o gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Em que momento o gago não gagueja? Quando ele canta, pois na hora do canto tem as pausas e as entonações. O mesmo ocorre com a nossa leitura. Quando eu faço uma leitura mental, eu não percebo o ritmo do texto e por isso disperso com facilidade. Quando eu leio em voz alta, primeiro ponto positivo, eu já leio mais devagar. Isso já amplia meu foco de atenção. Segundo, eu percebo as pausas e as entonações do texto. Aquelas vírgulas, aqueles pontos não estão ali à toa. Tem palavra que é para ser dita mais fortemente mesmo. E dessa forma eu compreendo e interpreto melhor o texto. Agora, só para fechar essa dica, que eu sempre dou e sempre darei. Não faça isso só com o texto de língua portuguesa. Faça isso com todos os textos da prova. E para fechar, com chave de ouro, faça isso também no enunciado das questões. Vários candidatos erram questão de direito, por exemplo, em provas como PF, PRF, Polícia Civil, PM, por aí vai, não por falta de conhecimento jurídico, mas sim por falta de conhecimento linguístico.
No fim das contas, o camarada não entendeu o que a questão estava perguntando e normalmente é uma bobeira. Não entendeu o significado de uma palavra, o valor semântico de uma conjunção ou pior, não prestou atenção no comando final. Certo, errado, correto, incorreto, é certo, estou e por aí vai. Então esse tipo de leitura vai fazer você aprender na prática. Você aprende a interpretar interpretando. Se você diz, eu sou péssimo em interpretação, faça isso e em um mês, evolua de forma absurda. Em um mês. Não é para fazer isso só no dia da prova, não. Começa a fazer isso a partir de hoje. Em um mês, você já vai ter melhorado da água para o vinho. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui em prática. Gostei aqui dos comentários, ó. Bianca colocou, seu curso é maravilhoso, obrigado. Vanessa, já sou sua aluna, estudando há meses, uma das vagas é minha. Denilza, que legal, não tem como devolver, pois é viciante o curso dele. Quando a gente começa a assistir, o melhor de tudo aprender. Bacana. E detalhe, o formato é bem legal mesmo, né? 15 minutinhos, bloco de aula, ficou muito bacana, Então vamos lá. Que legal, olha aí, relata aí, mandou bem na prova. Show de bola, Boa, Leonardo, vamos quebrar tudo aqui agora, Olha aqui, A gente nunca dormiu tão mal, nem tão pouco. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto do Sono de São Paulo, os brasileiros estão dormindo 1h30 a menos em média do que na década de 1990. São só 6h30 por noite em média, ou seja, na década de 90 as pessoas dormiam 8 horas. Hoje as pessoas dormem cerca de 6h30. Mais de 70 milhões de brasileiros têm algum grau de insônia. Muitos dormem só 4 horas por noite. Por isso aqui, as vendas de remédios para dormir explodiram nos últimos anos. Só um deles, o Zolpidem, cresceu 560% na última década. Caraca, 560% é muita coisa. E hoje vende mais de 11 milhões de caixas por ano no Brasil. Mas o que pode estar causando essa epidemia de insônia? É seguro tomar remédios para dormir? Qual é a relação entre doenças mentais, como ansiedade e depressão, e a dificuldade para pegar no sono? E o que você pode fazer para dormir melhor? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer 4 questões sobre esse texto. Não necessariamente são todas de análise textual. 1 ou 2 de análise textual e 2 ou 3 de gramática. Vai ser mais ou menos assim. Ou 3 de análise textual e 1 de gramática. Mas geralmente é meio a meio. Mas vamos ver se isso vai bater. Então olha aqui, O texto acima tem como tema a qualidade do sono dos brasileiros. A partir dele, é correto afirmar que... então, o começo da questão afirma o que de fato é o texto. É um texto que fala sobre a qualidade do sono dos brasileiros. E agora nós vamos olhar as alternativas para ver qual realmente apresenta uma justificativa pertinente. Letra A. O enunciador do texto distancia-se do problema que é apresentado em busca de uma maior impessoalidade. Vamos lá. Ele diz: a gente nunca dormiu tão mal, nem tão pouco. Só com isso eu já elimino qualquer marca de impessoalidade. Primeiro que ele utilizou uma expressão informal, a gente, nem usou o nós. Mas independentemente de ter usado o a gente ou o nós, ele se coloca nessa dinâmica.
mostra que também é brasileiro e que também dorme mal e que também sofre com essa situação. Então não tem como pensar em marca de impessoalidade. Há total pessoalidade aqui. Mas vamos lá, vamos começar para as outras, né? Vamos continuar. Letra B. A referência ao Instituto do Sono de São Paulo refuta, e aí se refuta, contesta sutilmente a afirmação que introduz o texto. Não, muito pelo contrário. Ratifica, confirma, ó. A gente nunca dormiu tão mal, nem tão pouco. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto do Sono em São Paulo, né, de São Paulo, os brasileiros estão dormindo 1h30 a menos em média do que na década de 1990. Então, o Instituto do Sono de São Paulo confirma, ratifica e não refuta. Mas olha só, olha a importância do conhecimento vocabular. Imagina a pessoa pensando, então refutar é confirmar? Não, refutar é contestar, é ir contra. Concordar, confirmar, corroborar é ratificar. E aí vamos lá, vamos continuar. Letra C. A diminuição do tempo, aliás, a diminuição do tempo de sono ilustra a constatação feita na primeira frase do texto por meio de uma generalização. Opa, isso mesmo. Veja que a diminuição do tempo de sono ilustra exatamente isso daqui, ó. O que acontece logo na primeira frase. A gente nunca dormiu tão mal, nem tão pouco. Ou seja, não é só dormir pouco, é dormir mal também. Com insônia, acorda e não sei o que, e por aí vai. Então essa letra C é o nosso possível gabarito. Mas vamos olhar a letra D só por curiosidade. E eu gostaria de que vocês fizessem isso sempre. Por mais que você encontre a alternativa, olhe todas as alternativas. E por quê? Porque às vezes você caiu numa pegadinha. Às vezes você foi desatento. Você não é um mau candidato. Você é bom candidato. Você está preparado, mas pela ansiedade, pela pressa, você acabou não olhando tudo e por isso caiu numa pegadinha. Então olhe tudo. Mas Sidoca, eu não gosto de olhar tudo, eu pulo logo porque eu tenho medo de não conseguir terminar a prova a tempo. Essa questão de não terminar a prova a tempo se dá pela falta de preparação. E aí você vai dizer, não, impossível. Eu estudei durante 1 ano, Sidoca, ou menos até, estudei durante 6 meses, todos os dias. E eu te pergunto, quantos simulados de fato você fez durante essa jornada de preparação? E aí detalhe, você tem que saber o que é um simulado. Simulado não é pegar uma folhinha, né, um monte de questões e marcar o X. Simulado é para simular a prova. Então, se a tua prova tem 100 questões, no simulado tem que ter 100 questões de todas as disciplinas que vão cair na tua prova. Se na tua prova tem redação, no teu simulado tem que ter redação. Detalhe, fazendo na folha de rascunho e passando a limpo. Muitos, quando encaram um concurso com redação, até fazem a redação no simulado, mas fazem direto na folha definitiva. Não criam o hábito de fazer na folha de rascunho e de revisar. Isso torna o olhar do concurseiro muito mais apurado e vai te ajudar no dia da prova. Se você não criar essa dinâmica, você talvez não perceba todos os erros que cometeu. Então nós aprendemos na prática. Você tem que criar essa dinâmica. Outra, na tua prova tem um cartão resposta. Se no teu simulado não tem um cartão resposta, já não foi um simulado. E sabe por que eu estou falando isso? Porque você gasta no mínimo 30 minutos para marcar um cartão resposta. Se você não treinou, isso vai te atrapalhar de alguma forma. Então, quanto mais simulados você fizer, mais preparado você estará para a prova. Na questão do tempo, na questão da organização e na questão até do próprio conteúdo para a execução das questões. Faça isso e você vai ver como vai melhorar e muito. Mas vamos olhar aqui, ó. Letra D.
o aumento no consumo de remédios para dormir é apresentado como uma das causas dos distúrbios do sono. Não, na verdade é o contrário. Essa alternativa aqui trabalhou um conceito de causa e consequência. O que é a causa? É a origem de um processo. E o que é a consequência? É o que decorre a partir disso. Então a causa vem primeiro e a consequência vem depois. Mas não estruturalmente, vem semanticamente. Então semanticamente a causa vem primeiro e a consequência vem depois. Então aqui a causa é o distúrbio do sono e a consequência é o aumento no consumo de remédios. Mas a alternativa falou o contrário. O aumento no consumo de remédios para dormir é apresentado como uma das causas dos distúrbios do sono. Não, o distúrbio do sono que é a causa do consumo maior de remédios, que é a consequência. Então, com isso, só confirma que o gabarito é a letra C. Agora, vamos lá. Como é ao vivo, eu aproveito para falar aqui com vocês. Vocês conseguiram acompanhar aqui a questão? E foi legal aqui, porque eu até olhei o comentário da Jéssica e ela disse assim: fala Lilith. Lilith, é você que formula. Por exemplo, às vezes a gente pensa, e cara, tem duas coisas aqui sensacionais que surgiram e por isso que cada aula é uma aula. Eu vou falar com a Jéssica e daqui a pouco eu vou falar com a Lilith, tudo bem? Então, primeiro com você, Jéssica. A Jéssica disse que se atrapalha quando o texto é grande. Então, vou melhorar aqui a dica, Jéssica. A primeira dica foi leitura em voz alta. Vou melhorar. Vou trazer mais outras duas dicas que têm a ver com uma ponte gramatical. Nós sabemos que tem o texto e tem a gramática. Existe uma ponte entre a gramática e o texto, entre o texto e a gramática, e essa ponte se chama coesão textual. Nós temos a coesão referencial, que é quando um elemento faz referência a outro no intuito de evitar repetição, e temos a coesão sequencial, que é a sequência das ideias colocadas dentro do texto. Se tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. O principal elemento da coesão referencial é o pronome, que trabalha para quem? Pronome, que é o substantivo. Então nós vamos perceber, Jéssica, íntimas conexões entre substantivos e pronomes dentro do texto. E aí o que você vai fazer para se organizar e para treinar o teu cérebro nestes textos grandes? Você vai sublinhar o pronome e envolver o substantivo. De preferência, você vai puxar uma setinha para indicar a conexão que existe ali entre eles. Além disso, fazer você compreender melhor o texto, pode ser que seja uma questão da sua prova. Pode ser que o avaliador diga assim: tal termo destacado faz referência a qual elemento? Detalhe, Jéssica, geralmente, em 99,9% dos casos, essas questões são bem fáceis, porque a questão nos orienta. Diz, no parágrafo tal, na linha tal, o termo tal faz referência a qual termo? Cara, eu só não vou acertar se eu for muito preguiçoso. Eu vou voltar. Mandou ir para o segundo parágrafo? Eu vou até o segundo parágrafo. Mandou ver qual é o referente do termo destacado que está lá no segundo parágrafo? Eu vou destacar o termo lá dentro do texto. Só que é o seguinte, eu não posso olhar só para a frasezinha que foi colocada na questão, porque a resposta não está naquele termo destacado, está no entorno. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ler o segundo parágrafo inteiro para conseguir captar. Agora, outra coesão, demasiadamente importante, coesão sequencial. O principal elemento é a conjunção. E aí o que você vai fazer? Você também vai destacar, só que agora você vai ter um trabalhinho a mais. Então você vai destacar entre colchetes e vai puxar uma setinha para indicar o valor semântico. Mais ou menos assim, apareceu um porém, você coloca entre colchetes, puxa uma setinha e escreve oposição, Jéssica. Aí apareceu um portanto, você coloca entre colchetes, puxa uma setinha e escreve conclusão.
Aí a Jéssica vai dizer assim, poxa, eu fiz isso tudo, Sidoca, e realmente melhorei muito, melhorei da água para o vinho. Mas eu encontro dificuldade quando o texto é muito grande, por exemplo, 64 linhas, 9 parágrafos. Ou então, vai ter aluno que vai falar assim, eu tenho dificuldade porque eu tenho dislexia, porque eu tenho déficit de atenção. Vai ter aluno que vai falar assim, professor, hoje eu estudo, mas na época da escola eu era bem relaxado, matava várias aulas, principalmente de português, de literatura, de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, não acompanhava nada disso. Então, quando o texto é um pouco mais hermético, mais complexo, mais filosófico, e eu me enrolo todo, eu tenho uma dica para todos vocês, é a dica final aqui. Você vai fazer resumo dos parágrafos. Aí a Jéssica vai dizer assim, como, Sidoca? Vamos lá. Peguei um texto grandão, Jéssica. 9 parágrafos, 64 linhas. Eu vou me desesperar? Não. Vou respirar fundo e vou por partes, parágrafo a parágrafo. Então eu vou ler o primeiro parágrafo, como eu devo ler, em voz alta, destacando tudo que me chamar a atenção. Quando eu terminar o primeiro parágrafo, antes de ir para o segundo, eu vou pensar o que eu entendi deste parágrafo e vou fazer um leve resumo. Uma frase apenas, coisa boba, mas aquela frasezinha vai registrar a essência do parágrafo na tua mente. Aí você vai para o segundo parágrafo e vai fazer a mesma coisa antes de ir para o terceiro e assim por diante. Jéssica, se você criar o hábito de fazer isso sempre, em um mês, como eu sempre digo, essa dificuldade vai desaparecer. Vai desaparecer. Aquele texto que você não conseguia compreender, você agora vai compreender. Aquela questão que te derrubaria numa pegadinha, já não vai mais te derrubar, mas você tem que criar o hábito. Se você fizer isso, você vai mudar da água para o vinho. Agora eu vou para uma coisa que a Lilith comentou aqui, ó, lá em cima, ó. A Lilith disse assim, ó, cadê? A Lilith disse algumas coisas aqui. Eu peguei aqui um comentário da Lilith, deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Eu perdi o comentário da Lilith. Veio da Jéssica, que falou que tinha dificuldade com texto grande. Não foi. Cadê? Tô achando aqui, tá? Ah, veio da Lilith. Onde encontro os simulados? Lilith, você nem precisa fazer o simulado. O simulado ele já está feito e ele é de graça. Olha só que coisa louca. Olha o que eu estou falando aqui. E por que eu devo falar isso? Porque criaram uma dinâmica aí no mundo do concurso público que todas as questões têm que ser inéditas. Que baboseira! Que baboseira! Tá vendo aqui? Banco IBFC? Você vai encarar a banca IBFC? Então você vai colocar no PCI Concursos. É um site gratuito que tem na internet. E lá, adivinha, tem várias provas da banca IBFC e de todas as outras bancas. Você simplesmente vai baixar provas anteriores. Aí você, vamos lá, vamos supor que até a data da prova você tenha 10 domingos, porque a sua prova vai ser domingo. Então esse simulado tem que ser no domingo no horário da prova. Não adianta você fazer, por exemplo, simulado quarta-feira à noite. Você tem que fazer domingo de manhã, se a tua prova é domingo de manhã. Mas por que, Sidoca? Pensa comigo. Você, no domingo, acorda tarde, às vezes sem fome, demora para ficar ligado, e aí a tua prova vai ser quando? Domingo de manhã. Você acorda, cheio de sono, sem fome e vai para a prova. Lá na hora da prova bate uma fome do caramba e você ainda continua com sono. Como é que vai ser o seu rendimento? Péssimo. Não é que você é ruim. Você foi para uma luta sem estar preparado. Você tem que treinar. Quando? No domingo, no horário da prova. Porque aí você prepara o seu corpo e a sua mente para aquela situação. Ah, então beleza, a prova é domingo de manhã? Já estou acostumado a acordar domingo de manhã. Tanto meu corpo quanto a minha mente.
A prova começa às 9 e 9 horas eu estou ligadão. É o meu melhor momento domingo. E aí o seu rendimento vai ser muito melhor. E aí você pode baixar, por exemplo, 10 provas. 10 provas. E aí se você for fazer prova, por exemplo, que tem redação, 10 provas com redação. E aí você vai imprimir um cartão resposta e você vai fazer essas 10 provas. Sidoca, mas e se eu, por exemplo, fizer todas as provas, eu não tenho que buscar, por exemplo, uma banca similar ou questões inéditas? Não, refaça, porque eu tenho certeza absoluta que você não acertou tudo. Então vamos supor que na primeira prova você tenha tido um rendimento de 60%. Vamos colocar 10 questões de língua portuguesa. Você errou 4. Errou 4. Aí quando você voltar e fizer de novo essa prova, imagina só, você erra as mesmas 4. Isso vai te avisar uma parada importante. Aquele conteúdo que está nas 4 ainda é um problema para você. E você vai ter que precisar buscar uma solução. Nem que seja por conta própria, de preferência por conta própria. Opa, eu errei uma questão de crase. Qual foi o assunto aqui? E crase facultativa. Significa que você ainda capenga nesse assunto. Então vai lá para a parte teórica, dá uma revisada. Poxa, olha o mole que eu dei. E eu tenho certeza que nunca mais você vai errar essa questão. Então é assim que funciona a dinâmica de criar os simulados por conta própria. Você nem precisa comprar um curso de simulados, um curso inédito de simulados. Basta pegar as provas anteriores e fazê-las. Simples assim. Agora vamos voltar aqui para a nossa questão. Olha aqui a questão 2. Entendendo o aspecto informativo que se pode atribuir ao texto, é correto afirmar que a série de perguntas que se encontra no último parágrafo possui um caráter. Vamos lá, meus amores. Ele coloca o caráter já de cara aqui. Veja, na letra A, crítico. Na letra B, retórico. Na letra C, relativista. Na letra D, imperativo. E depois da vírgula, ele justifica o porquê desses caráteres. Desses caracteres, né, para ficar o plural correto. Mas olha só, eu quero que você pegue esse pedaço aqui comigo, do segundo parágrafo. Por essas, as vendas de remédios para dormir explodiram nos últimos anos. Só um deles, o Zolpidem, cresceu 560% na última década e hoje vende mais de 11 milhões de caixas por ano no Brasil. E aí começam as perguntas. Mas o que pode estar causando essa epidemia de insônia? É seguro tomar remédios para dormir? Qual é a relação entre doenças mentais como ansiedade e depressão e a dificuldade para pegar no sono? E o que você pode fazer, né, para dormir melhor? Onde é que esse texto foi publicado? Na Super Abril, numa parte de saúde, para falar sobre a terapia do sono. Foi uma pessoa qualquer? Não, foi uma pessoa que conhece o assunto. Essas perguntas são perguntas retóricas. Quem fez sabe a resposta, mas fez para colocar o leitor para refletir. Essa é a intenção, fazer o leitor refletir acerca do assunto. Quem produziu, obviamente, sabe a resposta. Então, é uma pergunta retórica. Começa a fazer as perguntas, ele sabe as respostas, mas ele coloca essas perguntas na cabeça da pessoa, porque talvez a pessoa não tenha se perguntado ainda sobre isso. E a partir do momento que a pessoa começa a vislumbrar essa pergunta, esse questionamento, ela começa a refletir e aprofunda o conhecimento acerca do assunto. Então, aqui o gabarito é a letra B de bola. São perguntas retóricas. Agora vamos para a questão 3. Então veja lá, as duas primeiras de análise textual, essa terceira não deixa de ser, de certa forma, um aspecto textual, mas já entra na seara da gramática, porque vai trabalhar conjunção. Olha só, a gente nunca dormiu tão mal, nem tão pouco.
O termo destacado é uma conjunção que apresenta o seguinte valor semântico. Veja só, adversativo, alternativo, aditivo e conclusivo. O que eu sempre falo aqui com vocês? Conjunção é um assunto certo na prova. Eu tenho que decorar as conjunções. Mas como é que se decora a conjunção? A galera às vezes meio que não entende isso. Decorar não é pegar uma listinha e ficar assim, ó. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto e por aí vai. Não é isso. Decorar é colocar no coração, é estudar para valer, é pegar a listinha e anotar. Por que anotar? Não apenas efetuar a leitura. Está mais do que provado cientificamente que o processo de aquisição do conhecimento está intimamente ligado ao processo de escrita. Se eu apenas leio, eu absorvo X de um conteúdo. Se além da leitura eu também efetuo a cópia, eu no mínimo absorvo 3x. E cá entre nós, hoje existe uma preguiça em alguns locais. Além de dar aula no meu curso, que tem obviamente o formato mais adequado, porque fui eu que montei, eu trabalho em outros preparatórios. E de vez em quando me chega cada uma. As pessoas, elas querem, e aí os cursos fazem isso com inteligência artificial, tudo que o professor fala, escrito. Até se o cara espirrar, vem lá o espirro que ele deu na inteligência artificial. Tudo escritinho, tudo escritinho. Para quê? Para não ter o trabalho de anotar. Pelo amor de Deus, nós aprendemos anotando. Mas não é só isso. Você vai ter que fazer questões. Quando você estiver lendo um texto, você vai ter que analisar os conectivos. Quando você estiver fazendo um texto, você vai ter que colocar os conectivos. E não vai ser de uma hora para outra. São cerca de 120 conjunções. Ninguém aprende de uma hora para outra. De preferência, esse quadrinho você tem que anexar no cantinho de estudos, para você sempre visualizar. Olha toda essa dinâmica. E aí hoje, talvez eu domine 10 conjunções. Mas daqui a um mês, eu vou dominar 40 conjunções. Daqui a 4 meses, eu já vou dominar 80 conjunções. Talvez em 6 meses, eu domine as 120 conjunções. Não vai ser de uma hora para outra. E se você é um concurseiro iniciante, entenda, aceite o processo. Não vai ser de primeira. Não vai ser de uma hora para outra. Ninguém aprende de primeira. Você tem que ver várias vezes o mesmo conteúdo. Ah, mas é chatão. Claro, legal é tomar cerveja na beira da praia. Ninguém veio aqui para dizer que era legalzão, trazer uma fórmula mágica. Não, tem que ter comprometimento. Só que é chato enquanto você não sabe. Sabia dessa? Quando você começa a perceber que aprende, você se comporta até como uma criança. Você passa a achar legal. Porque a gente só acha chato porque a gente não sabe. A partir do momento que a gente começa a aprender, começa a ficar legal. Então apenas persista e você vai ver como vai se tornar mais interessante. Tá, Sidoca, mas e quando é que eu posso parar de vez? Essa é fácil. Quando você conquistar o seu objetivo final, que é a aprovação, classificação e posse. Conseguiu isso? Então pode parar de estudar. Enquanto não conseguir, toma vergonha na tua cara e continue estudando, tá? Agora vamos lá. Vamos voltar aqui para essa questão. Esse nem aqui, meus amores, é de conjunção aditiva. A gente nunca dormiu tão mal e também nunca dormiu tão pouco. Então é um valor de adição, gabarito letra C. Vamos para a próxima agora. Questão 4. No período, é seguro tomar remédios para dormir? Ocorrem 3 orações. Então, a questão já afirma que ocorrem 3 orações. Como é que a gente identifica a oração? Basta identificar o verbo? Não. Pode ser verbo ou locução verbal. Porque quando tem a locução verbal, tem o verbo principal e o verbo auxiliar. O auxiliar não manda em nada, quem manda é o principal, então constitui apenas uma oração. Aqui eu tenho esse ezinho, eu tenho esse tomar e eu tenho esse dormir. Eu vou fazer uma análise completa antes de olhar as alternativas, tá? O que é seguro? Tudo isso aqui, ó, tomar remédios para dormir. Então, de cara,
eu tenho aqui uma oração principal e adivinha, eu tenho aqui uma oração que funciona como sujeito da oração principal. Eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Aí é nesse momento que você fala assim, caraca, Sidoca, pelo amor de Deus, desisto agora. Mas calma, vamos recapitular. Eu sei que o nome é enorme, é assustador, mas é apenas um sujeito que por um acaso tem oração, tanto que eu posso chamar de sujeito oracional. Mas recapitula aqui comigo. Por que é uma oração? Porque tem verbo. Por que é subordinada? Porque depende da principal. Por que é substantiva? Porque está na posição de um substantivo, tanto que pode ser substituída por um substantivo. Por que subjetiva? Porque exerce a função sintática de sujeito. Tá, mas por que esse nome? Porque lá na época do latim, a palavra subjectus significava sujeito. Tanto que você, no momento em que estuda o direito subjetivo, o que você estuda? O direito do sujeito, o direito do indivíduo. Então, por isso que a oração que funciona como sujeito é chamada de oração subjetiva. Agora, por que ela foi reduzida? Porque ela não está desenvolvida. A oração desenvolvida vem com conjunção e com verbo conjugado. Veja que aqui o verbo veio numa forma nominal. Quais são as formas nominais? Gerúndio, terminação em NDO, particípio, terminação em ado, ido, ada e por aí vai, e infinitivo, que foi o caso aqui, terminação com Rzinho. Então, por isso, oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Para você que é um concurseiro iniciante, parece um soco no estômago, é assustador, é temeroso. Para você que vem estudando há algum tempo, isso daí já é algo muito tranquilo. Ué, Sidoca, como é que eu faço para ser tranquilo também para mim? Continue estudando. Pronto. Agora aqui, ó, na próxima. Tá vendo esse para dormir? Ele tá dentro desta oração ali que funciona como sujeito. E ela tá, na verdade, relacionada a ela, indicando um valor de finalidade. Ele não só toma remédio, ele não toma remédio à toa, ele toma remédio com um intuito, com um objetivo. Então adivinha, esse para dormir é uma oração subordinada adverbial final, porque ela indica finalidade reduzida de infinitivo. Eu vou anotar isso aqui agora, ó. Isso aqui, vou até colocar uma canetinha de outra cor. Vamos lá, ó. Eu vou anotar isso aqui agora, ó. Para dormir seria uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. E a conexão para indicar essa finalidade é com a segunda oração. Porque eu não tomo remédio à toa, eu tomo remédio para dormir. Ah, tu tá tomando remédio? Não, mas eu quero dormir, eu tomo remédio para dormir. É o intuito, é o objetivo, é a finalidade. Eu não tomo remédio para ficar doidão. Ih, vou tomar remédio para ficar doidão e fazer merda na rua. Não, eu vou tomar remédio para dormir. Agora vamos lá. Letra A. Letra A. O que a gente tem aqui, ó? A segunda apresenta-se como complemento verbal da primeira. Presta atenção nisso. Quando uma estrutura funciona como complemento verbal de outra, obrigatoriamente essa estrutura é um objeto. Falei de complemento verbal, falei de objeto, seja ele direto ou indireto. Mas acabamos de ver que a estrutura aqui funciona como sujeito. Então não pode ser a letra A. Letra B. A segunda e a terceira são adjuntos adnominais da primeira. Não, né? Depois dessa análise toda, não tem como ser. Letra C. A primeira exerce a função sintática de sujeito da segunda. Não, né? É a segunda que exerce a função sintática de sujeito da primeira. E letra D. A terceira cumpre papel adverbial em relação à segunda. Sim, um papel de advérbio final.
para indicar uma circunstância de finalidade, porque ele toma remédio para dormir. Gabarito, letra D de dromedário. Viu aí? E aí, meus amores? Prof, pior que tem algumas raras pessoas que têm memória fotográfica, sortudos. Lilith, eu vou te dizer uma coisa, eu não sou muito de falar isso não, mas eu tenho uma excelente memória. Geralmente essas pessoas que conseguem aprender só olhando, elas são mais da área de exatas. E eu, por incrível que pareça, eu sou bem da área de exatas. Eu sou bem lógico com o pensamento, tanto que na época da escola eu amava matemática, eu adoro matemática. Eu, inclusive, sempre fui muito melhor em matemática do que, de fato, em português. Eu fui ficando muito bom em português porque eu comecei a trabalhar demais com isso, mas eu sempre fui muito bom em matemática. Só que eu acho muito irresponsável qualquer educador trazer isso da seguinte forma: o aluno não precisa anotar, ele é visual, ele aprende, ou então ele é auditivo, ele aprende, ele não precisa anotar nada. Vou dizer um negócio para você, eu consigo aprender só olhando, só prestando atenção, sem sequer anotar, mas quando eu anoto, eu potencializo. Tá entendendo? Eu potencializo. Eu posso aprender, mas eu posso aprender de forma medíocre. Mas se eu for mais comprometido, eu deixo de ser medíocre. E eu não estou falando medíocre no sentido pejorativo. Eu estou falando medíocre da média. Então, por exemplo, eu vou fazer uma boa prova, mas eu não vou fazer uma excelente prova. Mas o que eu quero no cenário do concurso público? Gabaritar. Eu não quero fazer uma boa prova, eu quero fazer a melhor prova. Então, tem pessoas sim que elas são capazes de aprender só ouvindo ou só vendo, mas se elas anotarem, elas potencializam. Então eu não posso cair nessa conversinha fiada. Não precisa anotar não, pô. Eu vou olhar, eu vou aprender. Sim, você vai aprender de qualquer forma. Você vai aprender lendo, mas só lendo não é o suficiente. De vez em quando eu vejo algumas postagens na internet e eu fico assustado com a percepção das pessoas. Mostra uma evolução no processo de aprendizagem. Então, lendo você aprende tanto, lendo e anotando você aprende mais, lendo, anotando e ensinando você aprende mais. É assim. Aí as pessoas vão, então ler agora não serve mais para aprender. Caraca! Tinha que dar um bandão nessa pessoa. Tem uma escadinha mostrando todo o processo. Aí a minha vontade é ir lá e comentar. Não serve, porque você leu o quadro e não entendeu. Caramba! Então, eu não tô brigando com vocês não, tá? É a minha indignação com o mundo. Eu sou uma pessoa indignada. Não parece não, mas eu sou indignado. E aí, como é que a pessoa não consegue entender o quadrinho, caramba? Exatamente porque ela só lê, porque ela é preguiçosa. Não é só ler, você tem que ler e anotar. E várias vezes, tá? Não é de primeira. Inclusive, esses dias eu falei sobre isso e eu vou falar aqui agora, coisa que eu falo assim para vocês, se você pegar um violão e dedilhar pela primeira vez, você não vai virar um Villa-Lobos. Mas isso é meio que óbvio, né? Se você pular em cima de um skate pela primeira vez, você não vai virar um Bob Burnquist. Mas isso é também meio que óbvio. Eu vou voltar. Hoje, você só escova os dentes direito porque escovou várias vezes. Na primeira vez, no começo, não ficava legal. Busca na sua memória afetiva. Quantas vezes a tua mãe ou o teu pai, geralmente mais a mãe porque tem uma presença mais constante dentro do lar, quantas vezes a tua mãe não brigou contigo? Caraca, você acabou de escovar o dente agora? Tá cheio de caroço de feijão. Banho. Tu acha que tu tomava banho maneiro mesmo? Quantas vezes a tua mãe cheirou a tua cabeça e falou: meu Deus do céu, tu não lavou essa cabeça não? Aí tu até falava assim: lavei, mãe, passei shampoo e creme. Aqui, de um lado. Aqui tá cheirosinho, aí aqui fedendo. Você aprende com constância. Então eu não sei de onde tiraram no cenário do concurso público que você vai... Eu não tô falando só de português não, tá? Eu tô falando de outras disciplinas, só que o português é mais complexo.
Por exemplo, direito, cá entre nós, é bem mais fácil. Você consegue fazer o tal do estudo reverso, acompanhar a letra da lei e fazer questões. É muito mais fácil. Português é bem mais complexo. Não dá para ficar inventando moda. Tem que ser teoria, questão, teoria, questão, teoria, questão o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não tem para onde fugir. Então, tem que ser trabalhado dessa forma, tá? Agora, vamos lá. Ah, obrigado, Chael. Tamo junto, cara. Eu nem sabia que tinha resolução dessa prova em outros locais. Agora vamos lá, ó. Olha aqui a próxima, ó. A próxima traz assim, ó. Leia o texto 2 para responder as questões de 5 a 10. Então a dinâmica vai ser a mesma. Vai ter o texto, algumas questões sobre o texto e algumas questões gramaticais. Então observem aqui, ó. Morrer. Eu não tinha medo de morrer. Por minha juventude, talvez, ou algo assim. Então, peraí, eu já quero parar e quero analisar esse pedacinho aqui, porque eu vou olhar para ver quem foi que produziu o texto. É uma mulher, tá? Mas olha o nome da mulher. Nadila... Caraca, é muito difícil. Nadieja Vassilievna Anisivomova. Pelo amor de Deus, não sei nem falar esse nome, cara. O meu filho tem um amigo que joga futebol com ele, que é haitiano. O nome dele, eu consigo dizer Dátili, tá? Mas meu filho sempre me repreende e diz que o nome dele não é assim. Aí fala a pronúncia correta. Até hoje eu não guardei a pronúncia correta. Eu não guardei, caramba, não guardei. Aí esse daqui eu vou falar, ó, viu? De primeira não fluiu. Para eu falar esse nome, ó, para eu falar esse nome corretamente, eu tenho que escutar alguém falando, tenho que pedir para repetir. Repete de novo, hein? Falei. Umas 5 vezes. Eu tenho que falar umas 20 vezes para conseguir falar direito. Então já não deu, né? Mas já sei que é uma mulher. Agora, vem aqui comigo, ó. Ela diz assim, morrer, eu não tinha medo de morrer, por minha juventude, talvez ou algo assim. E isso não é porque ela é mulher. Isso é algo natural para nós. É só você pensar. Você hoje, talvez mais velho, com filho, tem medos que você não tinha quando você era jovem. Quando eu tinha lá meus 18 anos, pô, sem filho, sem responsabilidade, eu tinha medo de nada. Pulava de cima da cachoeira, subia lá a Pedra da Gávea, a Carrasqueira, sem fazer rapel nem nada, subia era no braço mesmo. E se caísse, ficava todo arrebentado. Uma vez eu caí, uma vez meu pai ficou puto. Acho que foi a primeira vez que eu vi meu pai puto comigo. Eu tinha lá meus 16 anos. A gente estava lá no interior do Ceará e a gente foi a uma cachoeira. Eu acho até que era na Serra do Ceará, lá pelo Ipu. E aí eu olhei e falei assim, eu acho que eu consigo pular. Aí ele falou assim, não pula. Eu falei, qual é, pai? Sou brabo. É ele, eu já disse, não pula. Aí o que eu fiz? Pulei. Resultado, me arrebentei. Todo arrebentado. Cara, eu acho que se eu não tivesse todo arrebentado lá embaixo, ele teria até me batido. Tanta raiva que ele ficou. Mas eu já estava todo arrebentado, né? Mas por que eu pulei? Porque eu era inconsequente. 16 anos, medo de nada. Hoje, eu jamais pularia. Tá maluco? Pula aí, Sidoca. Ah, não. Pula você. Eu não. Mas com 16, eu era pilhado. Eu pulava sem nem alguém falar. Imagina se alguém falasse assim, duvido. Aí é que eu fazia. Duvido, não vou fazer. Hoje, se alguém falar, duvido você pular. Duvido mesmo, eu não vou pular. Então, aconteceu aqui com ela, com a Nadila, a mesma coisa que acontece com todo mundo. Quando jovens, somos mais inconsequentes. Mais maduros, o medo aumenta. Mas por que o medo aumenta? Porque a gente hoje tem a consciência da consequência dos nossos atos. Eu já sei que vai dar merda, eu já sei que eu vou me ferrar, eu já sei que eu vou me machucar, então por isso eu não faço.
Naquela época eu acreditava que não ia dar merda. Eu não tinha consciência dos meus atos. E aí continuando, ó. Estávamos rodeados pela morte. A morte estava sempre por perto. Porém, eu não pensava nela. Não falávamos a respeito. Ela nos rodeava e cercava bem de perto, mas eu sempre passava batido. Uma noite, uma companhia inteira veio fazer reconhecimento de combate na área do nosso regimento. Então já dá para ver que a Nadila, sei nem se eu falei certo, mas eu vou falar assim, acabou, era militar. E aí vamos continuar. Quando estava amanhecendo, ela se retirou e começamos a escutar gemidos vindos da faixa neutra. Um ferido tinha ficado ali. Não vá, vão matar você. Os soldados não me deixavam ir. Não vê que já está clareando? Não dei ouvidos e rastejei para lá. Achei o ferido e arrastei-o por 8 horas, usando um cinto que amarrei na mão. Trouxe-o com vida. O comandante ficou sabendo e, de cabeça quente, me deu 5 dias de prisão pela ausência sem autorização. Mas o comandante, substituto do regimento, reagiu de outra forma. Merece uma medalha. Então, olha só. Quem mandava na parada divergiu aqui. O primeiro quis puni-la, porque não era para ir, porque ela colocou a vida dela em risco. O segundo, opa, pera lá, ela salvou uma vida. Então ela merece um prêmio, ela merece uma medalha. Aos 19 anos, recebi a medalha por bravura. Aos 19 anos, meus cabelos ficaram brancos. Aos 19 anos, na última batalha, um tiro pegou meus 2 pulmões. A segunda bala passou no meio de 2 vértebras. Minhas pernas ficaram paralisadas e fui dada como morta. Aos 19 anos, minha neta tem essa idade agora. Olho para ela e não acredito. É uma criança. Cheguei no fronte em casa, aliás, cheguei do fronte em casa, minha irmã me mostrou a notificação de óbito. Tinham me enterrado, ou seja, ela tinha sido dada de fato como morta. E é muito interessante, né, essa perspectiva. Quando ela tinha 19 anos, ela estava na guerra, ela já tinha cabelos brancos de tanto sofrimento, de tanta preocupação, e a neta dela, com 19 anos, é uma criança ainda. Então vamos lá, ó. Olha aqui a questão 5. As reticências cumprem um papel expressivo no texto, uma vez que... Vamos lá, meus amores. Reticências podem apresentar vários sentidos. Vários sentidos. Por exemplo, a interrupção de uma fala. Eu vou falar alguma coisa, aí vem uma outra pessoa e me para no meio do caminho. E ali no texto aparece reticências na minha fala. Isso foi uma interrupção. Pode indicar que tem mais coisa dentro de um texto. As próprias questões fazem isso, quando fazem recortes de pedaços grandes, colocam reticências entre colchetes, é para mostrar que tem coisa a mais. Se for só no final do texto, pode indicar, por exemplo, que tem um algo a mais, que não acabou, que tem mais coisas a acrescentar. Mas também pode demonstrar hesitação. Veja que já de cara a gente percebe isso, ó. Veja que começa com aspas, porque ela está falando. Ela veio para relatar alguma coisa, como se fosse a perspectiva de uma fala dela. E ela diz assim, ó, morrer, eu não tinha medo de morrer. Isso aqui mostra que ela dá uma parada, ela é um momento de hesitação normal na fala, ela reformula provavelmente dentro da sua mente o que ela quer dizer, e aí vem uma frase melhor. Foi o que aconteceu aqui, ó, morrer,
eu não tinha medo de morrer. Se ela não tivesse esse momento de pausa, essa hesitação e essa reflexão sobre a morte, ela não diria eu não tinha medo de morrer. Ela ia ficar ali meio que meio gaguejando. Então vamos lá, olha aqui, ó. Letra A, buscam representar a hesitação de quem anuncia. Opa! Mas vamos olhar as outras. Expressam a continuidade de elementos enumerados, não faz o menor sentido. Letra C, revelam desconhecimento acerca do que é descrito. Ela está falando sobre a perspectiva dela, não tem nem como ser isso. E letra D, apontam ambiguidades a respeito do que é apresentado. Um texto ambíguo é quando ele dá brecha para mais de uma interpretação. Vou te dar um exemplo. João vestiu a camisa da empresa. Essa frase é ambígua, porque ele pode ter, de fato, colocado o uniforme ou ele pode ter passado a trabalhar com mais afinco, com mais vontade. E isso não aconteceu aqui dentro do texto. Então, gabarito, sem sombra de dúvidas, letra A. Questão 6. Eu não tinha medo de morrer. A estrutura destacada exerce a função sintática de. Vamos lá. Veja que tem preposição. Por ter preposição, poderia ser um objeto indireto? Poderia. Por ter preposição, poderia ser uma adjunta de nominal? Poderia. Por ter preposição, poderia ser um agente da passiva? Poderia. Só que aqui tem uma ressalva. O agente da passiva só pode ter duas preposições. Ou é a preposição por, ou é a preposição de. E aqui, como no caso apareceu a preposição de, poderia ser um agente da passiva. Poderia ser um complemento nominal? Poderia. Mas espera aí. A análise é verdadeiramente sintática? Não, ela é morfossintática. Então eu tenho que ver a quem essa estrutura está ligada morfologicamente para aí sim classificar sintaticamente. E veja que ela está ligada à palavra medo. E medo é um substantivo. Então, opa! Com isso, eu já elimino a letra A, porque para ser um objeto indireto tem que estar ligado a um verbo. Especificamente a um verbo transitivo indireto ou a um verbo transitivo direto e indireto, e claro, fazendo a vez de objeto indireto. E eu vou eliminar também a agente da passiva, porque o agente da passiva ele vai indicar a ação da voz passiva, é quem pratica a ação na voz passiva. E aqui a estrutura está ligada a um nome, e se está ligada a um nome, ou é complemento nominal, ou é adjunta de nominal. E para piorar, eu aqui tenho um substantivo abstrato. E quando eu tenho um substantivo abstrato, pode ser uma adjunta de nominal ou um complemento nominal. Geralmente, na maioria das questões, é um substantivo com força de verbo, o tal do substantivo abstrato. Como assim? A filmagem da cena ficou perfeita. A palavra filmagem não é verbo, mas faz você pensar em verbo por ser o ato de filmar. E aí, se tem ação, tem quem pratica e tem quem sofre. Por isso, eu não tenho como classificar de cara, eu tenho que voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. Se ele estiver praticando a ação, ele é adjunta de nominal, porque ele é um termo agente. Se ele estiver sofrendo a ação, ele é um termo paciente, portanto, um complemento nominal. É assim que funciona. Só que aqui é um sentimento. E aí, quando é um sentimento, eu tenho que ver quem sente. Por quê? Porque eu tenho que ver a posse desse sentimento. Porque um indício do adjunta de nominal é a essência da posse. Então eu vou lá. Se o termo destacado possui o sentimento, vai ser adjunta de nominal. Se o termo destacado não possuir o sentimento, vai ser um complemento nominal. Como assim, Sidoca? Vamos ver na prática. Eu não tinha medo de morrer. Tudo bem que aqui é uma declaração negativa. Ela não diz assim, eu tinha medo de morrer. Ela diz, eu não tinha medo. Mas esse medo, ou a ausência desse medo, é dela, da Nájila, e não de morrer. Então a estrutura destacada não possui o medo, porque o medo ou a ausência desse medo, segundo ela,
é de quem? Da Nájila. Então aqui o gabarito é complemento nominal. Mas para te ajudar, eu vou fazer um quadrinho aqui, porque isso sempre cai na IBFC. Cai bastante também em outras bancas, tá? A Sesgran Rio e a FGV adoram isso daqui. A divergência entre complemento nominal e adjunta de nominal. Eu vou pensar nos nomes: adjetivo, advérbio, substantivo concreto e substantivo abstrato. Funciona basicamente assim, ó. Tô avaliando o camarada que está aqui. Percebi que ele está ligado a um adjetivo. Automaticamente ele é um complemento nominal. Percebi que o camarada está aqui e que ele está ligado a um advérbio. Automaticamente ele é um complemento nominal. Percebi que o camarada está aqui e está ligado a um substantivo concreto. Automaticamente ele é uma adjunta de nominal. Agora, percebi que está ligado a substantivo abstrato. Ou é adjunta de nominal ou é complemento nominal. Quando é consentimento, é da forma como eu mostrei aí para vocês. Na maioria das vezes, é aquele substantivo abstrato com força de verbo. E aí eu vou voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. Se ele estiver praticando, vai ser agente, portanto, adjunta de nominal. E se ele estiver sofrendo, vai ser um termo paciente, portanto, complemento nominal. Macete bobo, mas que na hora da prova funciona. Quando é agente, tem o A de adjunta de nominal. E quando é paciente, tem o C e o N de complemento nominal. Agora vamos lá. Sidoca, eu ainda não entendo nada disso. Aqui mesmo no canal do YouTube Português com Sidoca tem uma aula toda só sobre a diferença de complemento nominal e adjunta de nominal. Depois dê uma olhada, veja com muita calma e ela está num nível assim top. Você vai conseguir absorver muito conteúdo, tá? Vamos lá, ó. Ó, a Nathalie até colocou, essa é a minha dificuldade, né, sobre isso daqui. Então, Nathalie, depois veja esta aula com toda a calma e tranquilidade. É uma aula completa aqui no canal sobre complemento nominal e adjunta de nominal. Agora vamos lá, ó. Sétima questão. No segundo parágrafo, então tá vendo que ele está direcionando? O período não dei ouvidos e rastejei para lá possui duas orações que... Aí olha só o que ele vai falar. Não exercem função sintática uma na outra simultaneamente. Aliás, exercem, né? Não tem como, tá? Porque esse E indica soma. Então, é uma estrutura coordenada. Para ter função sintática, tem que ter dependência. Então, tem que ter oração principal e oração subordinada. A subordinada é que desempenha uma função sintática em relação à principal. As estruturas coordenadas ou justapostas, elas são independentes sintaticamente. Não tem quem manda em quem. Elas são livres. Letra B. Ligam-se semanticamente por uma ideia de oposição. Ora, esse E aqui, ele indica soma e não oposição. Letra C. Expressam ações estruturadas em uma sequência temporal. Opa, deixa quieto aqui. Letra D. Poderiam trocar de posição sem prejuízo de sentido. Será? Vamos lá. Vamos voltar ao texto. Não foi à toa que ele colocou no segundo parágrafo. Ele foi bonzinho com você. Vamos lá. Veja que o segundo parágrafo começa com isso. Só que existe algo antes. Então dá uma lidinha no período anterior. Vamos lá, ó. Um ferido tinha ficado ali. Aliás, até peguei mais de um período, ó. Não vá, vão matar você. Os soldados não me deixavam ir. Não vê que já está clareando? Não dei ouvidos, ou seja, ela não deu ouvidos para o que eles estavam falando e na sequência rastejou para lá. Não tem como trocar. Não tem como primeiro ela rastejar para depois não dar ouvidos. Até porque ela só foi até lá porque ela não deu ouvidos. Porque se ela tivesse escutado, se ela tivesse dado ouvidos,
Se ela tivesse aceitado aquilo, ela não teria rastejado. Então, primeiro ela não deu ouvidos, ela não aceitou o que falaram, para que depois ela pudesse rastejar até lá. Então, tem uma sequência de fato. Então, com isso, gabarito, letra C de casa. Vamos lá, próxima questão. A repetição no terceiro parágrafo da expressão adverbial aos 19 anos busca contrastar a juventude do enunciador com a dureza das experiências representadas. Considerando o contexto, tem-se destacado outro exemplo de expressão adverbial em, vamos lá, aos 19 anos é um adjunto adverbial de tempo, tá? De tempo. Poderíamos até discutir e dizer, não de tempo, mas de idade, para mostrar a idade dela. Não, era para mostrar quando ela tinha 19 anos. O valor é de tempo, tá? O que a questão quer? Outra estrutura que funciona como adjunto adverbial. Letra A, por minha juventude talvez ou algo assim. Pronto, já achei. Lembra que lá no início do texto, lá no iniciozinho, vamos lá, vamos colocar. Quando ela coloca assim, ó, eu não tinha medo de morrer, por minha juventude talvez ou algo assim. Existe aqui uma relação de causa e consequência. A causa é a juventude e a consequência é não ter medo de morrer. Então, por ser jovem, por ser inexperiente, por ser imatura, por ser infantil, ela não tinha medo de morrer. Então, aqui, essa estrutura da letra A é o gabarito, porque aqui eu tenho um adjunto adverbial de causa. Na letra B, uma noite, uma companhia inteira veio fazer. Essa estrutura aqui funciona como sujeito. Letra C, usando um cinto que amarrei na mão. Veja que este que faz referência ao cinto, é portanto um pronome relativo, encabeça com isso uma oração subordinada adjetiva. Aqui no caso, por não ser isolada, uma oração subordinada adjetiva restritiva. Mas não importa se a oração subordinada adjetiva é restritiva ou explicativa. Sintaticamente ela tem apenas uma única função, que é a de adjunto adnominal. E na letra D, olho para ela, funciona como objeto indireto. Então, gabarito de fato, letra A. Até aí, meus amores, tudo bem? Tranquilo? E aí, ó. Ó, meus amores, eu quero vários likes, tá? Eu falei aqui no início, like, compartilhamento. E quem ainda não conhece o Português com Sidoca, depois clica ali no link que está na descrição do vídeo e você simplesmente vai encontrar o melhor curso de língua portuguesa do Brasil, quiçá das Américas. Ele é o único que trabalha teoria, exercício de fixação e questões de prova dentro de cada assunto, com blocos de 15 minutos para facilitar a vida de quem tem dislexia, déficit de atenção, de quem está há muito tempo sem estudar, de quem teve uma base ruim e por isso tem muita dificuldade. Nessa dinâmica fica muito perfeito para quem realmente encontra dificuldade. E para você que não encontra tanta dificuldade, ele vai potencializar ainda mais. É um formato perfeito. Fora que tem diversos bônus: redação oficial, redação discursiva, raio-x das principais bancas, livro digital para pesquisa e ainda tem as mentorias ao vivo pelo Zoom, garantidas pelo menos uma vez por mês, baseadas em simulados e orientações pedagógicas, e quando tem grandes concursos como o concurso dos Correios, até 5 na semana da prova, e baseadas também em simulados. Vale muito a pena. Vai potencializar o seu rendimento não para que você acerte uma questãozinha, mas para que você entenda a língua portuguesa de fato e para que você gabarite a prova. E detalhe, com isso você não vai melhorar só em português, você vai melhorar em todas as outras disciplinas, porque eu dou diversas orientações pedagógicas, ou seja, eu ensino a estudar.
E isso você pode aplicar nas outras disciplinas também. E fora que a língua portuguesa é a disciplina mãe do concurso público, e quando você melhora na língua portuguesa, automaticamente você melhora em todas as outras disciplinas. Então vai por mim, vai ser uma excelente aquisição, vai ser o melhor investimento que você vai fazer se de fato você estuda para concurso. E é um formato tão legal que serve para a família inteira. Se o teu filho vai fazer uma prova para a Escola Técnica Federal, vai ser útil. Se ele vai fazer uma prova para o vestibular, vai ser útil. Se vai fazer uma prova para a carreira militar, vai ser útil. Se ele simplesmente tem dificuldade na escola, vai ser útil também. Então, é algo para a família inteira. Então, vamos lá, meus amores. Então, Cícera, não pense duas vezes. Aproveita já, clica aí no link e já garanta logo a sua vaga, tá? Então, vamos lá, ó. Nona questão. No primeiro parágrafo, o tempo verbal é empregado para referir-se a ações que apresentam certo prolongamento e continuidade, que não eram apenas pontuais. Trata-se do... Por eu ser professor de língua portuguesa, sem sequer voltar ao texto, eu já sei a resposta. Mas eu vou voltar para confirmar. Mas por que eu estou dizendo que eu já sei a resposta? Porque ele menciona continuidade. Então, com certeza, ele aqui fala do pretérito imperfeito do indicativo, que é um tempo verbal no passado que indica um processo rotineiro, habitual ou contínuo. Detalhe, é a estrutura verbal mais amada em todo o cenário do concurso público. Não é amada só pela IBFC, não. Também pelo Sebrasp, também pela FCC, também pela Sesgran Rio, também pela FGV. E aí vamos lá, vamos voltar no primeiro parágrafo. Ele coloca aqui, ó, eu não tinha medo de morrer, pensava, eu destaquei aqui, ó, as desinências modo-temporais do pretérito imperfeito do indicativo. Tinha no passado, estávamos, pensava. Ela pensou só uma vez nisso? Ela pensou várias vezes. Então, um tempo verbal no passado que indica um processo rotineiro, habitual ou contínuo. Então, gabarito aqui, letra B de bola. Questão 10. As reações contrastantes dos comandos apresentados no segundo parágrafo são relacionadas no texto por meio de um conectivo. Vamos lá. Se tem contraste, tem oposição. De cara, eu posso eliminar a letra A e a letra D. Ué, mas por que eu deixei as outras duas? Porque essas duas aqui, a concessão e a adversidade, elas indicam oposição. A diferença entre elas é que a concessiva minimiza o argumento da qual faz parte, dessa forma deixa o argumento fraco, e a adversativa enfatiza o argumento, dessa forma deixando o argumento forte, tá? Mas a questão foi muito boazinha. Disse que está lá no segundo parágrafo. Foi quando um oficial divergiu do outro. Então vamos lá, ó. Olha aqui, ó. É na hora da medalha. Nesse pedacinho aqui, ó. O comandante ficou sabendo e de cabeça quente me deu 5 dias de prisão pela ausência sem autorização. Mas o comandante substituto do regimento reagiu de outra forma. Merece uma medalha. Qual foi a conjunção utilizada aqui? A conjunção mais, que é uma conjunção adversativa. E dessa forma, o gabarito da questão 10 é a letra C de casa. Um conectivo adversativo. Show de bola, meus amores? E aí, curtiram? Quero ver, ó, vocês dando uma moral aí pro Sidoca. O link do curso tá na descrição do vídeo, tá no chat aí agora, mas compartilha esse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp, manda para quem estuda, seja até cara de pau.
Ô fulano, tu não tá reclamando da vida? Que não tá parando em emprego nenhum? Por que você não vira concurseiro? Estuda para concurso, estuda aqui, ó, olha esse vídeo aqui que bacana, você vai curtir. Manda pra geral e comenta também, dá o like para ajudar, né? Eu não sou MC, não tô cantando, né, no Rock in Rio, não sou o Oruan, então não vou receber milhões de visualizações, milhões de likes e milhões de comentários. Mas você, meu aluno querido, vai me ajudar a pelo menos compartilhar um pouco mais este vídeo aqui. Então espero ter contribuído significativamente para a aquisição do conhecimento e em paz.